Meus amigos, nós vamos dar início à meditação na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 31 ao 34. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Meus prezados amigos e meus irmãos em Cristo, o título desta mensagem é A Paixão de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo texto que acabamos de ouvir, observamos que Jesus já vinha preparando os seus discípulos para o seu padecimento. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já vinha preparando os corações dos seus discípulos para aquele dia, aquela semana de sofrimento. Está muito claro. Nós estamos atravessando, aliás, estamos em plena Semana Santa. Nesses dias, as pessoas resolvem visitar os amigos, rever os parentes, fazer passeios outros, se dirigirem aos sítios para fazer higiene mental. Entretanto, esta semana é uma oportunidade para se meditar na palavra do Senhor nosso Deus. É melhor meditar na palavra do Senhor nosso Deus. É uma semana peculiar que nos fala do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, bom seria que todos que estão me ouvindo meditassem na palavra de Deus, conhecessem o sofrimento de Jesus, recebessem Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador das suas vidas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na quinta-feira à tarde, ele celebrou a última ceia com seus discípulos. E naquela grande ceia que ele havia celebrado com seus discípulos, ele então identificou para os demais discípulos a presença do traidor, Judas Iscariotes. Naquela ceia, a última ceia que Jesus celebrou, realizou, foi revelado ali o nome do traidor, aquele que havia de trair o Senhor Jesus Cristo. Passou-se aquela quinta-feira à tarde. Quando foi na quinta-feira à noite, no início da sexta, Jesus estava no Getsêmani, também com seus discípulos. E Jesus se afastou um pouco dos discípulos para orar ao Pai. Fez 3 orações. A primeira oração pediu: Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus orou 3 vezes. Após ter orado a última vez, Jesus volta para o seu discípulo e disse:
o que há de me trair está chegando. Não demorou muito, chegou Judas Iscariotes, com uma multidão, ele na frente. Os principais dos sacerdotes também, os anciãos do povo também, e lançaram mão de Jesus, prenderam a Jesus. Naquele momento, Pedro puxou da espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. E Jesus imediatamente pegou aquela orelha que tinha caído no chão, colocou no mesmo lugar, na cabeça do servo do sumo sacerdote. Jesus, com aquele ato, fez mais um milagre e poupou Pedro, talvez até da morte. E Jesus, naquela noite, naquela quinta-feira à noite, no início da sexta, Jesus foi conduzido do jardim de Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, por aquela multidão rebelde, furiosa, gananciosa, maldita. Jesus foi conduzido para a casa de Anás. Ali Jesus foi interrogado por Anás. Anás questionou a Jesus a respeito do seu discípulo e da sua doutrina. Ele, Anás, interrogou a Jesus, sumo sacerdote, sogro de Caifás. Após Anás ter interrogado a Jesus, encaminha Jesus para Caifás, o seu genro. Tudo isso às caladas da noite, de forma irregular, ilícita e apressada. O julgamento apressado. Jesus passou por dois tipos de julgamento: julgamento judaico, julgamento romano. E Caifás interroga Jesus. Depois de interrogado a Jesus, Caifás manda Jesus ser encaminhado para o Sinédrio, onde lá está a cúpula, o Supremo Tribunal Judaico, a corte judaica, que todos estavam ali furiosos, ansiosos e furiosos, para condenar a Jesus e matar a Jesus. Naquele Sinédrio, foi interrogado a Jesus. Caifás fez uma interrogação a Jesus: és tu o Cristo, o Filho de Deus? Jesus disse: eu o sou. Ele considerou uma blasfêmia. Jesus, naquele dia, Jesus já tinha recebido alguns tapas, alguns murros, alguns socos na casa de Caifás, como também na casa de Anás, e agora no Sinédrio. E agora no Sinédrio, quando Jesus identificou, quando Caifás pergunta a Jesus lá no Sinédrio: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus diz: eu o sou. Eles consideraram uma blasfêmia. Jesus naquele dia foi cuspido, maltratado, menosprezado, zombado, escarnearam dele, bateram em Jesus, novamente deram tapas em Jesus. O Sinédrio declarou Jesus como culpado, como réu de morte. E o Sinédrio então encaminha Jesus para Pilatos, que era o homem, o governador da Judeia, que tinha poder para fazer a execução. Encaminha para Pilatos. Pilatos interroga Jesus. Depois Pilatos encaminha para Herodes. Herodes ouviu Jesus, interrogou Jesus, menosprezou de Jesus, desprezou Jesus, escarneou de Jesus e manda Jesus de volta para Pilatos. Herodes mandando de volta para Pilatos. E Pilatos continua com o julgamento. E Pilatos então pergunta para Jesus: és tu rei dos judeus? Disse Jesus: tu o dizes. Pilatos foi um homem que demonstrou muita covardia. A mulher dele havia dito para ele: olha, Pilatos, esta noite
que passou, eu muito sofri por causa deste justo. Não se intrometa na questão dele. Pilatos não agiu corretamente com o Senhor Jesus. Pilatos, durante o seu julgamento, ele preferiu ficar ao lado do povo, ao lado do império, do que ao lado de Jesus, ao lado do santo, ao lado do inocente. Pilatos então perguntou para Jesus: és tu rei dos judeus? Jesus diz: tu dizes. Pilatos, era comum, no período da Páscoa, soltar um preso. Então, naquele dia da Páscoa, havia um preso, um homicida, um homem que tinha praticado uma sedição, um homem violento, cruel, perverso e mau, chamado Barrabás. Como era de costume soltar um preso no dia da Páscoa, Pilatos pergunta para o povo, que era o povo que decidia: qual de vós quereis que eu vos solte neste dia da Páscoa? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o povo gritou: solta Barrabás, solta Barrabás. E disse Pilatos: e o que farei do Cristo? Crucificam, crucificam. Pilatos, atendendo à vontade do povo, soltou Barrabás. Soltou Barrabás, aquele homem violento, para continuar matando, praticando todo tipo de atrocidade. Soltou Barrabás para continuar praticando todo tipo de maldade, e sedição, e violência, e crimes e mais crimes. E penitenciou um santo, o Filho de Deus, o inocente, o homem que veio ao mundo para ensinar o caminho da salvação. Pilatos, antes de entregar Jesus ao povo, Pilatos ordenou que desse açoites em Jesus, que Jesus fosse açoitado. E Jesus foi açoitado. Muitos açoites. Na ponta das chibatadas, na ponte das chibatas, na ponte dos açoites, na ponte daquele instrumento de suplício, naquele instrumento de suplício. Havia nas extremidades tiras de couro, e presos a elas ossos, chumbo, de maneira que cada chicotada, açoite que dava no corpo de Jesus, dilacerava a sua carne, feria o seu corpo. Jesus já estava todo arrebentado, todo quebrado. Já tinha passado por tanta desmoralização. Foi cuspido. Foi chicoteado muitas as vezes. Bateram na sua cabeça com uma vara. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos longos. Deram socos em Jesus. Jesus saiu dali, da presença de Pilatos, todo arrebentado, todo quebrado. Deram para ele uma cruz para transportá-lo até o Gólgota. Jesus não conseguiu, está tão fraco, tão abatido, que não conseguiu transportar aquela cruz. Mas chamaram um homem que vinha do campo, chamado Simão, e forçaram aquele homem a transportar aquela cruz por Cristo até o Gólgota. Jesus, o julgamento de Jesus, iniciou aproximadamente em torno das 8 horas da noite passada, da quinta-feira à noite. No início daquela sexta, provavelmente deve ter encerrado em torno das 7, 8 horas da manhã da sexta-feira. E às 9 horas, Jesus foi crucificado. Numa cruz, com 2 malfeitores. E naquele dia, Jesus não salvou a alma de um dos malfeitores, porque um deles se arrependeu e disse para o Senhor Jesus, ambos pendurados numa cruz, um de um lado, outro do outro, e Jesus no meio. E um deles arrependido disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus foi crucificado às 9 horas. Diz a Bíblia que das 12 horas daquele dia até as 15 horas houve uma transformação física e atmosférica no mundo. A terra estremeceu. A terra estremeceu. Os sepulcros se abriram. O véu do templo se rasgou em 2. Houve trevas. Houve trevas, o mundo escureceu. O mundo escureceu. A terra estremeceu. Houve um terremoto. Os sepulcros foram abertos. O véu do templo se rasgou. Jesus estava ali, crucificado naquela cruz. Um dos centuriões que estava próximo da cruz olhou para Jesus e viu a transformação física da natureza. Aquele centurião disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Jesus foi acusado nas caladas da noite. Foi acusado por ter dito que derribaria o templo de Deus e o reconstruía em 3 dias sem ajuda humana. Jesus foi acusado de ter ensinado ao povo a não pagar o tributo a César. Jesus foi acusado de ter se declarado filho de Deus, que para ele é uma blasfêmia. Jesus foi acusado de ter declarado ser rei dos judeus. E na verdade Jesus é o Filho de Deus e rei dos judeus. Rei dos judeus. Não rei físico, material e humano e terreno, mas um reino celestial. Um rei celestial. O povo judeu, o povo da sua nação, não creu em Jesus. Menosprezou a Jesus. Levou Jesus à cruz. Mas um dia eles verão aquele Jesus que eles levaram à cruz. Aquele Jesus que eles ultrapassaram. Eles verão a Jesus à direita do Pai, assentado à direita do Pai. E depois vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Às 15 horas da tarde, no meio a tantas trevas, no meio a tantas transformações físicas e atmosféricas que estavam ocorrendo ali naquela região, Jesus fez a sua última oração a Deus na cruz. Disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Dito isto, Jesus adormeceu. Antes de completar as 18 horas daquela sexta, José de Arimateia e Nicodemos foram a Pilatos, pediram o corpo de Jesus e sepultaram aqueles 2 homens de Deus, 2 discípulos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. Pediram a Pilatos o corpo do Senhor Jesus. Sepultaram num sepulcro que ele havia escavado numa rocha, que ficava numa área do próprio José de Arimateia. E Jesus então foi ali sepultado antes das 18 horas daquela sexta. E foi colocado uma grande pedra na boca do sepulcro. Passou-se o sábado, mas quando chegou nas madrugadas do primeiro dia da semana, que hoje chamamos domingo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus, para a sua glória, para nosso benefício, para que pudéssemos ter acesso a falar diretamente ao Pai, aos céus, em nome dele, em nome de Jesus. Jesus ressuscitou e só apareceu aos seus discípulos.
E após a sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos várias as vezes. Em uma delas, Jesus disse: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ensinai todas as nações. Fazei discípulos em todas as nações. Ensinai o povo a praticar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e mandado. E hoje continuamos pregando este evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, que reina para sempre. Meu amigo, você está ouvindo esta mensagem? Creia que Jesus é real. O nosso Deus é real. Jesus está vivo, assentado à direita do trono de Deus. Jesus, ele te ama. Creia no sacrifício de Jesus. Lembra-te que Jesus foi à cruz pelos nossos pecados. O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo pecado, de toda imundície, de toda iniquidade e de toda injustiça. Meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo. Receba Jesus como Senhor como Senhor da sua vida. Meu amigo, receba Jesus como seu Salvador, o seu Redentor. Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Ele quer abençoar você e a tua família. Seja salvo, crendo na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não perca essa oportunidade de receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor da sua vida. E meus irmãos em Cristo, vamos continuar pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, proclamando que Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor, que a vinda dele está próxima, para vir buscar o seu povo aqui na terra e nos transportar para a nova Jerusalém celeste. Meus irmãos em Cristo, vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor meu Deus por esta oportunidade que preguei a palavra do Senhor. Fale aos corações de todos aqueles que ouviram esta mensagem. Salva-os, ajuda-os em tudo. Dê a eles o conhecimento do teu Filho Jesus Cristo como Salvador da vida deles e delas. E eu te peço, meu Senhor e meu Deus, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a ti por tudo. Amém.